Uma das passagens mais estranhas do Antigo Testamento ocorre entre os capítulos de Números 22 a 24, onde vemos a história do profeta Balaão e a sua jumenta que fala. Balaão, um profeta perverso, encontra um fenômeno estranho a caminho de falar com os oficiais moabitas. Neste artigo, discutiremos quem foi Balaão na Bíblia, que coisa estranha aconteceu no caminho para Moabe com sua jumenta e o que esta passagem nos importa hoje. Quem foi Balaão e o rei Balaque? Antes de mergulharmos na personalidade de Balaão, temos que estabelecer o contexto histórico. Os moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, em Gênesis, capítulo 19, versículo 17, não gostaram que os israelitas estivessem espreitando um pouco perto demais de suas terras durante o êxodo. Balaque, seu rei, sabia como Israel liderava com outros inimigos, os amorreus, descendentes de Canaã, está escrito em Gênesis 10, 15 e 16, e ferozes guerreiros. Também por seu reino, Balaque convoca Balaão, um profeta, para vir amaldiçoar o povo israelita. Aparentemente, Balaão não pode amaldiçoar os israelitas sem receber a permissão do Senhor. Não é de surpreender que Deus não permita que ele amaldiçoe as pessoas que ele mesmo já abençoou. Apesar de tudo isso, o rei moabita envia mais oficiais para que afirmem que Balaão ganhará prêmios de prata se o acompanharem rei para amaldiçoar Israel. Balaão selou o jumento e foi para Moabe, porque Deus lhe disse: vai com eles, mas faça apenas o que eu lhe digo. Números, capítulo 22, versículo 20. O burro de Balaão fala e Balaão vê o anjo. Deus envia um anjo para desviar o caminho de Balaão na rota para Moabe. Balaão não pode vê-lo, mas aparentemente sua jumenta pôde. Número, capítulo 22, versículo 23. A jumenta tenta se afastar do caminho, por isso seu dono bate nela. Balaão bateu na jumenta, mas ela só queria salvar Balaão. Por quê? Porque ela tinha visto o anjo na frente. Olha só como é que é incrível. O profeta, ele não vê que o anjo está impedindo ele de dar continuidade àquilo que Deus não quer que ele faça. Deus não deu permissão para ele amaldiçoar o povo. Só que o profeta, ele não está vendo que a jumenta está parando para salvar a sua vida. E nisso, vamos dar continuidade para a gente entender o que Deus vai fazer. Após a terceira surra, a jumenta se vira para ele e pergunta: por que Balaão está batendo nela? Ela pergunta por que Balaão está batendo nela. Nesse mesmo instante, Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo na estrada com uma espada desembainhada. Olha o nível que chegou o profeta. O anjo diz a ele para continuar em Moabe, mas ao invés de uma maldição, Deus diz a ele para declarar uma bênção. Parece, a partir deste ponto, que Balaão se voltou para Deus e se recusou a amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Mas como vemos no próximo capítulo, tem um profeta pode colocar uma expressão falsa e parecer que ele se arrependeu. Balaão
se torna perverso novamente. Balaão, embora Balaão não pudesse dizer nada sem a permissão de Deus, ele descobriu uma maneira de amaldiçoar Israel indiretamente. Números 25. Ao convencer as mulheres de Moabita de dormirem com os homens israelitas, eles começaram a desviar Israel ao adorar outros deuses. Números capítulo 25, versículo 2, Apocalipse 2, capítulo 14. Como as esposas de Salomão, que o encorajaram a ir atrás de ídolos, essas mulheres convenceram os israelitas a adorar Baal, um deus infame no Antigo Testamento. Número capítulo 25, verso 3. O que podemos aprender da história de Balaão na Bíblia? Pode parecer uma das histórias mais obscuras do Antigo Testamento, mas podemos aplicar muito disso em nossas vidas hoje. Nem tudo o que profere palavras de verdade ou bênção é de Deus. Você pode encontrar tópicos do Evangelho em escritos, celulares, como a analogia da caverna de Platão. Essa mensagem tem dicas notáveis do Evangelho, mas foi escrita por alguém que nunca conheceu a Deus. Balaão foi mais de uma bênção sobre Israel. Balaão falou mais de uma bênção sobre Israel, mas isso não significava que ele pertencia a Deus. As pessoas podem se arrepender e ainda viver sem Cristo. Parece da história que Balaão viu o erro de seus caminhos. Ele até admite em voz alta que pecou. Quando ele vai abençoar Israel, parece que ele faz a curva para melhor, mas no capítulo seguinte ele decretou um plano que destrói milhares de israelitas. O amor ao dinheiro pode nos levar a fazer coisas terríveis, embora não tenha sido falado e explicado explicitamente na passagem de Números. Judas, capítulo 1, versículo 11, sugere que ele apresentou as mulheres de Moabita a Israel para obter ganhos financeiros. Talvez Balaque visse Balaão encontrar uma maneira de amaldiçoá-los sem palavra, e ele seria recompensado generosamente. No geral, podemos aprender que Deus pode trabalhar através de alguém, mesmo que aquele não pertença a ele. Mas temos que ter cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Até mesmo um suposto profeta de Deus, alguém que te abençoe, poderá amaldiçoá-lo no próximo suspiro. Gostou do artigo? Espero que a graça do Senhor tenha lhe alcançado e sanado todas as dúvidas quanto a quem Balaão foi na Bíblia. Vimos aqui que Balaão ele era um profeta. Vimos aqui que Balaão ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Só que o rei Balaque vai chamar Balaão e vai pedir para Balaão amaldiçoar o povo. Só que Balaão ele vai se corromper. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa daquilo que o rei tinha lhe oferecido. E no dia de hoje não é diferente. É muita gente se corrompendo por causa do dinheiro. É muita gente se corrompendo por causa dos bens. E Deus está dizendo, não, o bem não pode fazer você se corromper.
você faz debaixo de uma palavra. E a palavra é: faça a minha vontade, porque eu ainda dou a última palavra. É Deus quem determina na minha e na sua vida. É Deus quem decide aonde iremos chegar. É Deus quem decide o que temos que falar. Somos filhos, Ele é Pai. É Ele que libera a palavra que nós temos que lançar no coração e na vida de alguém. Amém? Então foi essa a palavra de hoje. Amanhã mais uma palavra, mais uma reflexão, mais um estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique à vontade, desfrute dessa palavra em nome de Jesus.